todos, tudo bem? Hoje eu vou fazer um desenho e desabafa. Não sei como isso vai sair, não sei se vão ter outras edições, talvez tenha, porque acredito que vai ser uma ótima forma de eu botar meus problemas pra fora e ficar um pouco mais tranquila, e talvez vocês se identificarem com algum desses problemas e a gente poder bater um papo maior sobre. Nesses últimos tempos eu não tenho postado muito aqui no YouTube. No último vídeo eu falei que ia ter uma frequência maior e infelizmente não tô conseguindo ter essa frequência. Criar conteúdo, principalmente pro YouTube, na fase que eu tô, tá sendo muito difícil e eu achei que ia ser mais fácil. A coisa do ateliê e o processo de organização do ateliê foi um ótimo conteúdo pra eu fazer, porque eu tava imersa naquilo e aí eu podia criar em cima daquilo e compartilhar. Mas depois que a coisa acabou, a coisa de organizar o ateliê, e eu comecei a realmente fazer os projetos, eu vi que ia ser mais complicado do que eu pensava a frequência do YouTube. E os projetos que eu tô fazendo no momento demandam de muito tempo de produção. Então, se eu quiser fazer daquilo um conteúdo, vão ser muitos meses sem postar nada pra no final postar um super conteúdo. E ainda é uma ideia fazer esse tipo de conteúdo. Eu tô ainda com muitos projetos que eu tô bastante ansiosa pra compartilhar. Mas é isso, projetos grandes, muitos meses, e aí depois mais um tempo pra conseguir editar e organizar como que eu vou contar essa história. Então, eu vou ter que recalcular essa rota e ver como que eu conseguiria ter uma frequência sem necessariamente ser nesses projetos grandes. Pensei em algumas opções, talvez sketchbook ou talvez vlog no ateliê, mesmo não mostrando um projeto em específico, mas mostrando em questão de rotina e o meu dia a dia aqui no meio de caos e 1000 projetos e 1000 afazeres. Mas não sei, também fico aí de pergunta sobre o que vocês gostariam de ver, o que vocês se interessam e ideias do que dá pra fazer para conseguir ter uma frequência maior, sem ser necessariamente projetos gigantes de muitos meses de produção. Mas enfim, separei alguns tópicos de coisas que eu tenho pensado ultimamente. Grande parte desses tópicos vieram da sessão de terapia que eu tive ontem, então são assuntos bem frescos por aqui. Então, vai ser um bate-papo enquanto eu desenho. Tô fazendo esse áudio por cima do desenho, então tem alguns cortes. Foram 2 horas de desenho à caneta no meu sketchbook. Esse é o sketchbook novo que eu ganhei da Esther, minha amiga artista também, S-Arts. E ele tem uma cor creme, e aí eu tô apaixonada por esse caderno, assim. Tá sendo bem gostoso explorar alguns materiais diferentes. Nesse em especial, tô usando apenas caneta esferográfica da Bic. Também tô gostando muito dessa caneta que tem opções de cores. E aí eu tenho essa de colorida e uma outra que tem cores convencionais, preto, azul e vermelho, e uma lapiseira. Então apenas isso na bolsa e sucesso total. Desenhos à caneta demandam de mais paciência e traços mais leves, mas nesse em especial eu chutei o balde e tô fazendo traços mais fortes e menos pensados, porque senão iam ser vídeos extremamente longos e demorados, que realmente é um processo bem delicado o desenho à caneta, se eu for realmente fazer de um jeito detalhado e cuidadoso. Então, enfim, foram basicamente tracinhos fortes ou leves para formar todo esse desenho. Enfim, não vou falar muito sobre o processo do desenho em si. Como eu falei, eu tenho alguns tópicos relacionados à minha vida, e desabafos, e vida artística, e rede social, e rotina, autônomo, e etc. Então, bem-vindo a esse grande desabafo, e espero que a gente crie uma conexão com isso, porque acho que vai ser eu me expondo, basicamente. Então vamos lá. Minha rotina atualmente aqui no ateliê, para quem chegou aqui de paraquedas, em novembro, eu acho, do ano passado, de 2024, eu iniciei o meu ateliê de arte, que foi um grande sonho, assim,
E, igual eu comentei aqui anteriormente, eu estava postando sobre essa organização, decoração e estrutura aqui do ateliê, mas aí ele ficou pronto. Então, basicamente, estou tendo minha rotina por aqui, de vir trabalhar e produzir, resolver coisas, e estar no computador, e depois estar pintando, e fazer café, receber amigos. E tá sendo muito gostoso, mas eu ainda não consegui organizar essa rotina. Tá sendo engraçado, porque eu acho que desses 6 meses eu recalculei a rota umas 6 vezes. É muito doido isso, porque eu formei na faculdade no meio do ano passado, e aí veio essa coisa de, ok, agora vou ser autônoma, e aí agora tenho o ateliê, e ainda não consegui entender como é essa rotina exatamente. Eu tenho dificuldade, assim, de como a única pessoa para gerir algo grande, que querendo ou não são diversas camadas, ser autônomo, assim, desde estoque, a criação, a divulgação, a rede social, a criação de conteúdo, a embalagem, a entrega, o site, e aí eu quero ter YouTube, sabe? Então, nossa, eu já fiquei maluca 1000 vezes. E ainda tô tentando, é realmente algo que às vezes até me dá agonia de quantas vezes eu sentei pra tentar organizar essa rotina e ver se dá certo. Mas, eu não trabalho ainda, espero um dia conseguir falar essa frase, totalmente pela arte. Pra eu conseguir sobreviver e fechar as contas no final do mês, eu faço trabalhos de design, que é minha formação, design gráfico. Então eu tenho alguns clientes fixos, tipo uns freelancers fixos que me dão uma certa segurança, assim, no final do mês, de um dinheiro certo que vai entrar. Também faço freelas normais, sem serem fixos. Trabalho com social media de outras marcas e, sei lá, às vezes tem algumas demandas relacionadas a audiovisual, a vídeo ou foto, que eu acabo também às vezes entrando por saber um pouco desse universo. Então acho que é isso, é muito do fazer um pouquinho de tudo ali pra tentar fechar as contas, é um corre bem grande. Mais coisas pra entrar nessa rotina que eu tô tentando organizar. Mas, então eu tô nessa rotina um pouco doida e tentando ter o meu foco dividido para todas essas coisas e conseguir, ao mesmo tempo que fazer uma coleção de pintura e pensar nisso sem ter peso na consciência, enquanto, né, pensar que aquilo é um trabalho, eu não tô só me divertindo, passando um dia pintando. Enfim, muitas questões assim relacionadas a isso. Tenho estudado também, eu tirei uns dias pra sentar e estudar. Tinha muito tempo que eu não fazia isso, inclusive, foi algo engraçado, sentar pra estudar. E foi um engraçado bom, assim. Eu estou estudando ainda, tá sendo esse processo dessa vida autônoma. Eu levei isso tudo no feeling por 4 anos, e depois que eu sentei pra estudar, eu fiquei pensando como eu não fiz isso antes, porque abre muito o olhar, assim, e agora eu tenho consciência de que se eu quero viver dessa forma, seria interessante eu saber, entender e saber gerenciar isso tudo. Então, tô estudando gerenciamento de pequenas empresas, sobre gestão financeira de uma pessoa autônoma, que é uma super questão, né, de separar o dinheiro da minha pessoa física com a minha pessoa jurídica e toda essa coisa. Parece óbvio, talvez, mas não era pra mim. Tá sendo óbvio há pouco tempo. E é algo que eu ainda tô em estudo e eu ainda tenho que aplicar muito dessas coisas que eu tô estudando, então é quase um começar do zero, assim, o raciocínio, sabe? Então é muito doido. E aí eu tô nessa fase de estudar, organizar e ao mesmo tempo entregar essas demandas, e aí tá meio louco. Nesse meio tempo, entre estudos e produções e coisas relacionadas ao trabalho, eu também voltei a pegar gosto pelo sketchbook. Então, isso tem pouco tempo. Eu vivia reclamando de sentir falta de desenhar só por desenhar, porque por muito tempo, muitos meses, eu
não peguei num sketchbook mesmo, assim. Eu sentava para fazer uma encomenda, eu sentava para fazer uma obra que já tinha um tópico pronto, um tema pronto. Então, o sentar pra desenhar no sketchbook, independente se vai ficar bonito ou não, de pegar a foto de referência ali na hora, sabe? Essa coisa bem livre, era algo que eu tava sentindo falta. E eu tô muito feliz que eu voltei com esse hábito e, inclusive, tô viciada. Eu não consigo, sei lá, se eu vou sentar numa roda pra comer pizza com meus amigos, eu vou tirar o caderno e falar: desculpa, amigos, tô viciada, mas tô aqui, tô presente, e bater papo enquanto eu tô com a cabeça baixa desenhando um cachorro, sei lá, que tá sendo um hiperfoco gigante, inclusive cachorros, tô gostando muito de desenhar isso. Mas, enfim, tô feliz em voltar a usar o sketchbook, então pode ser que tenham outros conteúdos relacionados a isso, inclusive. Sobre audiovisual, a pressão de tudo que for fazer, ter que gravar, é algo também que tá me pegando muito, mas eu entendo que hoje em dia, além de eu gostar, eu gosto muito, muito, muito de criar um roteiro e ter esse storytelling e editar e câmeras e coisas, é algo que eu realmente gosto, mas a pressão e a obrigação, entre aspas, de ter que pensar nisso tudo é muito desgastante, vocês não têm ideia, assim, de, além de fazer algo bonito ali, no caso, pensando num cenário que eu tô pintando um quadro gigante, eu tenho que pensar se eu tô bonita, sei lá, ou apresentável pra ter uma câmera me filmando, e aí depois pensar no ângulo que a câmera vai estar, pensar se tem bateria, se ficar olhando ali se a bateria acabou ou não. Se eu esquecer que tá gravando, ficou lá 50 minutos gravando, que acontece muito, eu falo, e aí eu tenho que ir lá mudar o ângulo, e, sabe, é muito doido isso, porque não é algo que eu gostaria de ter uma obrigação de fazer, mas eu acho que as redes sociais estão sendo o principal caminho, assim, de criar um nome artístico hoje em dia, mas é só algo que não me apetece tanto, mas não tá sendo tão, tipo assim, doído quanto parece, pelo menos por enquanto. Vamos ver. Pode ser que eu pague língua. Mano, eu tenho questionado, junto com toda essa história, 1000 coisas, ateliê, clientes, outras coisas, estudos. Eu tenho pensado muito sobre quando saber a hora de parar, como saber a hora de parar. Tipo, eu entendo completamente que eu estou num período de teste, numa parte de investimento, assim, da minha vida, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, se não der certo, quando que eu sei quando acaba esse investimento, sabe? Porque hoje em dia, pensando na minha realidade, eu entendo que eu tenho esse privilégio de poder ter formado e fazer esse teste, assim, de, tipo assim, graças a Deus as coisas com os outros clientes, assim, conseguem segurar as pontas, mas eu ainda moro com a minha família, eu não preciso fazer uma compra do mês, sabe, esse esquema. Então eu sei que é um privilégio, mas eu gostaria de, pelo menos, ter uma noção de quando que até quando eu posso investir, né, tipo assim, fazer esse jogo de tentativa e erro que eu tô fazendo. Eu me dei, assim, um prazo de 1 ano e ainda tô botando expectativa nesse prazo, mas na teoria faria 1 ano agora em julho, então eu não sei, eu tô muito assim nessa pira ultimamente sobre investimento ou perda de tempo, tipo, vendo meus amigos que formaram comigo em cargos LT e fazendo amigos da agência e do escritório e tendo casos pra contar, enquanto eu realmente passo grande parte dos meus dias sozinha no ateliê tentando. É um ponto, assim, mas é isso. Sim, uma coisa que eu quero falar também, e que pode ser contraditória sobre algo que eu acabei de falar, é sobre, né, a coisa da rede social, criação de conteúdo. Eu tô tentando muito ter um equilíbrio entre o estar presente, o gerar uma comunidade ali,
né, o aparecer nas redes e conseguir pessoas, mas ao mesmo tempo sumir das redes e ter paz. Eu sempre fui uma pessoa muito ruim de WhatsApp, de demorar, sei lá, uma semana pra responder uma pessoa, e mesmo querendo falar com ela. E eu vejo muitos problemas de responder até clientes, assim, é um ponto. Mas ultimamente eu vi um TikTok de uma mulher falando sobre não deixar que as pessoas achem que elas têm acesso a você a hora que elas quiserem, né? Igual as redes sociais de hoje acabam querendo ou não fazendo, né? Da pessoa conseguir ver que você tá online e mandar uma mensagem, você quase ser obrigada a responder ela na hora. E como eu já era ruim de WhatsApp, eu não tinha notificação de Instagram, de nada, então eu meio que via e respondia na hora que dava, mas depois desse TikTok que ela deu várias dicas, eu piorei a situação, eu diminuí ainda mais essa questão de notificação e de acesso e tudo mais. Mas, em contrapartida, eu quero entrar no Instagram para postar coisas, eu quero dar uma atenção para as pessoas que me acionam, sabe? Isso é um ponto. Mas pensando na rotina e as coisas que eu acabei não falando sobre a rotina, é que eu tento ter um cronograma de conteúdo. Eu já tentei, inclusive, 1000 vezes, se pá, 6 vezes que eu recalculei a rota, foram recriadas também outros cronogramas de conteúdos com, posts diários com temáticas, posts pessoais para conexão, post de venda, post de, sabe, 1000 coisas assim. Eu só não tive ainda a capacidade de me programar e sentar pra fazer esses posts, pra só entrar no Instagram pra soltar, sabe? E é isso, mas nossa, acho que o desabafo foi basicamente pensamentos de coisas que eu quero fazer, né, talvez. Mas isso é muito doido, porque eu vejo que hoje em dia eu já faço quase isso, eu posto bastante stories pra quem me acompanha no Instagram, mas eu sinto que é muito isso, assim, eu tiro foto na câmera do celular quando eu vejo algum momento bonito e tal, e na mesma hora eu só abro o Instagram, abro lá a página de stories, posto e saio. É vou postar isso aqui. Mas eu não tenho muito o costume de rolar o feed mesmo. Talvez a parte que eu mais entro quando eu tô à toa é no explorar, pra dar uma inspirada. Tem muita coisa relacionada à arte, design, mas eu não sei, eu acho que eu tô virando um bicho, talvez. Que é isso, gente. Se tiver mais edições desse desabafo, eu acho que eu vou ficar vulnerável demais, porque eu tô me expondo bastante. Mas eu acho que muita gente que tá tentando viver de arte ou tendo essa coisa do autônomo, mesmo se for de outras áreas, assim, talvez vão identificar com coisas relacionadas a isso. Eu quero muito fazer mais vídeos com esses desabafos, não necessariamente o desenho e desabafo, mas compartilhando isso, minhas tentativas, talvez essa coisa da rotina de forma autônoma, pegar esses estudos que eu tô fazendo e tentar replicar e mostrar como que foi isso de acordo com a minha realidade. Mas é isso. Me contem tanto sobre o formato, o que vocês acharam, sobre as coisas que eu falei, se você tem alguma dica, alguma sugestão. Tô precisando de sugestão de livros sobre disciplina e talvez sobre, não sei se deve ter, né, coisas relacionadas à vida autônoma, mas acho que é um buraco com muitas camadas que dá pra ser falada e desmembrar bastante isso em algumas outras ocasiões. Mas me contem aqui, vamos interagir sobre isso. E tô feliz de conseguir finalmente postar mais um vídeo no YouTube. Eu lembro diariamente e fico morrendo de saudade, porque tava gostando muito de quando eu tava postando com mais frequência. Mas é isso. Vamos que vamos. E a gente se vê por aí. Obrigadão e até a próxima!